Bom dia, galera. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do professor Sérgio. Hoje vamos aprender uma coisa muito importante, né? É uma coisa que é muito útil no português, inglês, francês, espanhol, né? Que é a classificação das palavras, né? Vamos ver o que é um verbo, um adjetivo, uma interjeição. Por que isso é importante? Porque eu percebi que eu tenho muitos alunos que quando você explica para eles alguma coisa, fala, não, isso é adjetivo, né? A pessoa não sabe exatamente o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Então, vamos ver aqui nesse vídeo, mas vai ser muito genérico, não? Porque vocês não têm que aprender tudo, porque as palavras podem ser classificadas de muitas formas, e o que a gente vai ver aqui tem divisões de, por exemplo, é um advérbio, e depois tem tipos específicos de advérbios. Mas a gente não vai ver isso, só vai ver no geral, para vocês terem uma noção melhor, e isso vai ajudar no seu aprendizado de línguas, né? Então, está tudo em português, mas vocês vendo em português já vão saber que em espanhol, inglês, né, 99% é a mesma coisa. Então, vamos começar. Classificação das palavras em inglês, espanhol, português, né? Introdução, não? Categorias gramaticais que classificam as palavras de acordo com sua função dentro de uma frase. E aqui estão as principais. Como falei, vai ser muito genérico. É o substantivo, que é o nome, o verbo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição. E agora vamos ver elas de um jeito muito simples e muito rápido com alguns exemplos. O que é um substantivo? Não? Então, eu não vou ler aqui o que está escrito literalmente. Aí vocês podem pausar o vídeo e ler. Eu vou dar a explicação rápida, né? O substantivo é um nome, não? É a palavra que nomeia seres, lugares, objetos, fenômenos, estados, etc. Não? É que tem exemplos. Casa, amizade, gato. Não? Ele pode ser plural, singular. Pode falar casa, casas, gato, gata, gatos, gatas. Não? Então, isso é o substantivo, é um nome, são os nomes, né? E aqui tem uma frase, não? A amizade verdadeira é um tesouro, o gato preto dorme da casa azul. Substantivo, nome. Fácil? Continuamos. Verbo. O verbo é a palavra que expressa uma ação, estado, ocorrência, não? Verbo, vocês sabem, como eu falei, pode ter outras divisões, pode ser outras classificações, né? Pode ser infinitivo, pode estar conjugado no presente, no passado, mas tudo é o verbo, tudo expressa isso, né? Temos exemplos aqui: correr, ser, existir, não? Ela corre todos os dias para manter a saúde, não? O verbo é corre, não? Está no presente. Ele é médico e trabalha no hospital. É o verbo, não? Muito bem. Isso é mais fácil, não? O substantivo, o verbo, o adjetivo, acho que são os três mais fáceis. Aqui está o adjetivo, né? O adjetivo é a palavra que expressa qualidade, né? Eu já tive aluno que me falava, professor, não fala adjetivo. Aqui no Brasil, a gente não aprende assim. A gente aprende que é a palavra que expressa qualidade. Tá certo, né? Mas você tem que saber que é adjetivo, porque vocês podem ter um professor de outro país, podem ir para outro país para estudar. Quando leem um artigo sobre línguas, usam um app, é muito usado, que é artigo, substantivo, não? Pronome, né? Então, o adjetivo é fácil, não? É a palavra que expressa qualidade. Feliz, alto, azul, não? O cachorro feliz brinca no jardim, não? E agora, o advérbio. E isso é um pouco mais difícil, né? Um advérbio é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias como modo, tempo, lugar, intensidade. Tem muitos tipos de advérbios, não? Advérbio de tempo, blá blá blá, não? Mas vamos no simples. Rapidamente, toda palavra terminada em mente é um advérbio. Rapidamente, infelizmente, não? Ontem é um advérbio de tempo, não? Ontem, amanhã, não? Aqui, não? Ele correu rapidamente para o trabalho, não?
Agora está um pouco mais simples, não? Mais para frente, eu vou fazer vídeos explicando cada um deles devagar e vou dar exemplos em espanhol e talvez em outro vídeo em inglês, né? Aí vocês vai ficar mais claro. Mas sabendo em português, se vocês sabem a palavra na outra língua, conseguem identificar. O que é um pronome? Mesma coisa, tem muitos tipos de pronomes, né? Um pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, referindo-se a pessoas do discurso ou a algo já mencionado. Ele, nós, meu, não? Ela, ela é o pronome, gosta de viajar. Nós vamos ao cinema. Não? Bom, fácil, sim? É ele, ela, nós, né? Mas como eu falei, é um tipo de pronome, tem outros que são diferentes. Preposição. Isso é muito confuso porque entre línguas muda. E é uma coisa que não gera muito significado, não? Vamos ver aqui. Uma preposição é uma palavra que estabelece uma relação entre dois termos, indicando circunstância como lugar, tempo, causa, em, para, com, não? O livro está sobre a mesa. Esse sobre é a preposição. Porque eu falei que é confuso? Porque, por exemplo, em espanhol, sempre que tiver o verbo a ir, desculpa, ir tem a preposição a. Em português, essa preposição não existe, mas o significado é o mesmo e você entende igual. Português, eu vou comprar pão. Em espanhol, eu vou a comprar pão. Então, a preposição é uma coisa que vocês têm que decorar em cada caso, não? Em diferentes línguas, até na língua própria. Tem casos que pode usar duas preposições diferentes, tem casos que a preposição gera uma parte do significado que é importante, né? E as preposições, elas são uma listinha que vocês devem decorar, não? E, e não é muito difícil, é só repetir, normalmente na ordem alfabética, e não é muito entre espanhol e português, não é, o difícil é o uso, não é conhecer elas, né? No inglês, normalmente, eles falam de preposição de movimento, preposição de lugar, não? A gente vai aprender isso tudo. Fiquem aí tranquilos. Hoje, a aulinha simples, introdução. Conjunção. Isso eu, para mim, é a parte mais difícil. Não o que é uma conjunção, não? Isso é fácil, não? É uma palavra que conecta ou junta duas frases ou uma palavra com uma frase, não? Uma conjunção é uma palavra que conecta palavras, frases ou orações, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação. Então, eu não vou explicar isso, que é muito confuso, mas, por exemplo, eu e você. Esse e está juntando essas duas pessoas. Eu e você. Não? Meus amigos que moram na Espanha e meus amigos que moram no Brasil. Esse e está juntando duas frases. Não? Pode colocar o oposto, ou pode dar alternativa, não? Esse ou aquele. Isso é a conjunção. Por que eu falei que é tão difícil em alguns casos? Porque eles transmitem uma ideia, não? E essa noção, essa ideia, em alguns casos, muda de uma língua para outra. Não vou explicar agora, né? Mas, por exemplo, entre espanhol e português, a dificuldade é bem pequena. Aí, quando vai para o inglês, às vezes para francês, é bem difícil, né? Chinês, não sei. Não, isso que a gente está aprendendo hoje, não sei se é válido para chinês. Acredito que não. Mas um dia vou saber. E a última é a interjeição. Uma interjeição é cada vez que vocês falam uau, ui, ah, não? Que eles podem substituir, ele sozinho pode ser uma frase, não? Já foi a reação. Ou pode ser, poxa, lembrei agora. São duas frases, não? Poxa, eu lembrei agora, não? A interjeição é isso, né? Ela é a mais fácil de identificar, não? É uma coisa espontânea, um som praticamente, né? Uma interjeição é uma palavra ou expressão que transmite emoções, sentimentos, reações instantâneas, né? Então, até aqui o vídeo. Talvez tenham sido muitas coisas, mas é um vídeo muito importante para você construir a base do aprendizado de muitas línguas. Então, saber isso na língua própria e depois
aplicar esse conhecimento no aprendizado das línguas novas, isso vai ajudar vocês muito. Agora vou focar um pouco os vídeos em aprender a base linguística que a gente deve ter para pegar conceitos novos de outras línguas rápido, porque às vezes isso é um problema, não? Se o professor te fala dos adjetivos e te dá uma lista, mas você não tem certeza, não tem claro o que é um adjetivo, dificulta o aprendizado, não? Então, espero que tenha gostado. Acredito que é um vídeo que vão ter que assistir várias vezes, vão ter que refletir um pouco sobre alguns conceitos, né? Mas é um vídeo muito importante. Espero que tenha gostado. Espero que não tenha ficado muito chato, difícil, né? Mas são coisas que devemos saber. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.